Olá, boa tarde. A nossa live de hoje vai ser como desenvolver a calma nas crianças. Então sejam todos bem-vindos. Então só para relembrar, quem quiser se cadastrar para receber as comunicações, né, das lives, pode ir na bio, que lá tem o link para se cadastrar, e também no Telegram, né? Você pode se comunicar comigo conhecer, na verdade, saber do meu trabalho pelo Telegram. E sejam bem-vindos todo mundo que está aqui. Coisa boa, boa tarde. Vocês são de onde? Ah, Ana da Bahia. Coisa boa. Ana, obrigada, querida. Tão bom ter os alunos aqui, né? Quem já conhece a metodologia, já conhece o meu trabalho. É uma grande alegria ter todos vocês aqui, viu? Espírito Santo, Suzano, São Paulo, né? Juiz de Fora, Belo Horizonte. Ah, eu dei um curso em Belo Horizonte esse ano, foi tão maravilhoso. Vitória. Farroupilha, Rio Grande do Sul, eu costumo muito ir em Canela. Ou então Porto Alegre também. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Aracaju, eu tô com o irmão morando em Aracaju. Bauru. Que coisa boa, né? Gente de tudo que é lugar. Isso que é incrível, né, da internet, né? Porque a gente pode tá conversando com vocês aí em outros estados, né? E a gente podendo compartilhar sobre yoga para criança. Realmente é um... Tia Cris, quem me chamou de Tia Carol, São Paulo. Ai, que gostoso, Carol, seja bem-vindo. Mussum, Rio Grande do Sul, que bom. Então, eu queria até falar com vocês, assim, relembrando aqui, né? Se vocês quiserem saber mais sobre a live, vocês podem ir na bio, que lá vai ter um link, que daí vocês podem se cadastrar, que aí vocês vão saber tanto sobre o meu trabalho, né? Como também os títulos das próximas lives. Então é legal porque daí você vai saber o que está acontecendo, quais os tipos de lives que vão ter os assuntos, né? E também no Telegram vai ter as informações também. Então eu tenho um canalzinho no Telegram. E agora, se vocês quiserem, após a live, ou quando você assistir a live, se você quiser fazer comentários, dar um like, né? Isso ajuda muito, assim, né? No nosso trabalho. Então, eu super agradeço também, tá bom? E uma outra coisa que a gente está sugerindo é para vocês reverem a live, porque como ela está gravada, às vezes é bom rever, porque às vezes tem algum ponto que você perdeu, que você gostaria de relembrar, então a gente sugere, né, que você reveja. E também tem um aviãozinho, todo mundo sabe desse aviãozinho, né, que nós temos, que é um aviãozinho próprio para compartilhar. E se você sentir que seja bom de você compartilhar com alguém que possa se beneficiar com essas lives, né, tanto as que já estão gravadas como essa aqui nesse momento. Então eu super agradeço a sua contribuição em compartilhar esse trabalho, tá bom? Então é isso, eu quero dar muito boas-vindas, né, de ver vocês de tantos lugares diferentes, interessados na yoga para criança, então isso realmente é maravilhoso, né? E hoje o assunto é um assunto que eu acho que ele é muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo e também para qualquer momento da vida, né? Porque a calma é algo que eu acho que não tem uma pessoa no planeta que não esteja tentando cultivá-la, mesmo que a gente medite, por exemplo, há muitos anos. A calma é algo que a gente sempre tem que estar cultivando e buscando, né? Então, viver a calma é algo que a gente precisa muito. Eu quero só que vocês deem um ok, se o som tá bom, para mim, eu vou começar assim no assunto propriamente dito. Então, eu gostaria que vocês me dissessem, acenassem, dizendo se tá bom o som, tá ok? Quem pode dizer? Ótimo, então tá bom. Então, eu vou começar com o nosso assunto, né? Sobre como desenvolver
a calma nas crianças. Só que primeiro eu gostaria de falar sobre o modelo que nós estamos vivendo agora, nesse momento, né? Que eu dei o nome de modelo da pandemia, né? Então vamos pensar primeiro no modelo da pandemia, nós enquanto famílias, nós enquanto pessoas que estamos em nossa casa, com os nossos filhos e com todas as demandas, né, de dentro de casa, né? Então, algumas pessoas estão no home office, algumas pessoas estão com os filhos estudando, às vezes ela tem filhos estudando e tem crianças pequenas, tem o marido fazendo um home office, né? Ou se a pessoa mora sozinha, ela também tem todas essas demandas, ou se o pai está com os filhos sozinho, ou se a mãe está com os filhos sozinhos, ou enfim, ou algum familiar. Então, nós estamos com uma demanda, né, muito grande dentro de casa. Então, esse é o modelo da pandemia e que está trazendo várias sensações para nós. Imagine as sensações que essa demanda, que esses acontecimentos estão gerando nas crianças. Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? E eu estava conversando com uma grande amiga minha e ela estava me contando, ela tem 2 filhos, e ela estava me contando que na casa dela, ela está procurando não assistir notícias sobre o que está acontecendo, né? Para não deixar os filhos dela muito assim, a par de tudo isso, que ela falou, vai levar aonde isso eles, né? Eles vão fazer o que com essas informações? Só que certo dia ela foi na casa de uma determinada pessoa e lá estava, né, a televisão ligada e o noticiário estava dando várias notícias sobre esse modelo da pandemia, e o filho dela, ele ficou muito nervoso, né? Ele ficou muito assim, sabe, agoniado com tudo aquilo que ele tinha ouvido. E ela falou que ela mesma o coração dela começou a disparar, assim, sabe? E daí ela falou assim, nossa, esse é o caminho, né? Esse caminho que eu escolhi de na minha casa a gente não assistir essas notícias, né? Porque eles estavam lá protegidos. Então ela está evitando muito mesmo, ela está fazendo isolamento e evitando essa questão do contato das crianças delas, terem contato com esse monte de informação, porque realmente uma criança, o que a criança vai fazer com essas informações, né? Nem a gente sabe o que faz, né? Imagina uma criança. Então esse é um modelo pandemia, né? E aí a gente tem um modelo normal, que é o modelo antes da pandemia e o modelo pós-pandemia, que talvez vai ser um terceiro modelo, a gente não sabe. E o modelo antes pandemia pode ser que o nosso entorno familiar ele fosse um entorno que também pudesse estar um pouco agitado, né? Aí todo mundo acorda de manhã, todo mundo vai para a escola, eu vou trabalhar, todo mundo vai trabalhar, e daí acorda em cima da hora, e as crianças não querem acordar, ou você fica mais com seus filhos, né, no modelo normal, e daí mas você tem médico, você tem pilates, você tem que levar as crianças no médico, você tem que ir no médico, você tem que ir no pilates, você tem que ir na yoga, e enfim, né, nós vivemos um modelo, né, de uma agenda normalmente muito cheia de coisas, né, e que muitas vezes não tem muito o que fazer, às vezes a agenda vai ter que ser assim mesmo, né, mas então o que a gente pode fazer, né, para lidar com essa agenda? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, sobre o que a gente pode tirar e encaixar para que a gente possa oferecer essa calma para a criança, né? E tem também os professores, né? Os professores de yoga, os professores de escolas, que também estão recebendo as crianças, né? E às vezes as crianças que a gente recebe, elas têm toda uma demanda de vida, né? Tanto do ambiente familiar como do ambiente do mundo, né? Agora, por exemplo, as crianças estão tendo aulas online, e isso também está mexendo muito com elas. Mas nesse modelo, né, no modelo não pandemia, né, a criança vai para a escola, então eu estou querendo dizer agora que a família está tendo uma demanda, né, de agitação, de estresse, de nervosismo, né, das crianças às vezes não saberem como lida com isso, mas ainda assim já tínhamos isso, né? Na verdade, agora intensificou, mas a gente já tinha isso, né? Nós já tínhamos uma escola, estúdio de yoga e vários lugares que lidam com criança,
essa demanda. As crianças mais agitadas, as crianças mais nervosas, as crianças mais impacientes, às vezes, as crianças às vezes sem limite, não são todas, mas tem um conjunto bom de crianças que estão vivendo assim, né? Então, não, assim, independente, né, se desses modelos, independente se é casa ou se é escola, do que for, tem duas palavras que eu gostaria de falar para vocês, que elas são assim essenciais, né, para que você possa oferecer para a criança um outro lugar, né, para que a criança possa experimentar esse lugar da calma, esse lugar da paz, entende? Que eu acho que é um lugar que todos nós também queremos para nós, né, adultos, que é a respiração, né, e a meditação. Então seriam essas duas palavras que elas são chaves para que nós possamos, como adultos, acionar esse lado da calma e para que a criança também possa entender e conhecer como é esse lugar da calma, né? O que a gente sente quando a gente está nesse lugar da calma, né? Então eu quero convidar vocês agora para que a gente possa ir para esse lugar da calma, para que a gente possa sentir essa calma dentro de nós mesmos e a partir dessa vivência da calma, né, da gente sentir essa calma reverberando dentro da gente, aí nós vamos falar sobre ela, né? Que daí a gente vai falar de que formas que a gente pode ajudar a criança a encontrar esse lugar da calma dentro dela em vários momentinhos do dia dela, tá bom? Combinado? Então, pra gente praticar essas duas palavras que são de uma grandiosidade, né, para nossa vida, eu quero pedir a vocês agora que vocês girem o ombro, né? Eu tenho sempre falado do ombro, você pode até colocar a mão no ombro, girar assim algumas vezes para trás, sabe? Aí você abre o peito, deixa o seu peito bem aberto. Aí você vai fechar os seus olhos, fecha os seus olhos, relaxa o seu rosto. E o exercício que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer agora vocês como adultos. E depois a gente vai fazer como se a gente fosse criança, tá? Então a gente vai fechar os olhos. Você vai respirar pelo nariz e soltar o ar devagar pela boca. Respira pelo nariz e solta pela boca. E eu vou contar quantas vezes vocês vão fazer isso. Então vai respirando pelo nariz e soltando pela boca. Bem devagarzinho. Respira pelo nariz e solta pela boca. Continua fazendo. Respira pelo nariz e solta pela boca. Agora você vai parar de respirar. Você não vai parar de respirar, né? Você vai parar de fazer esse exercício, ainda com os olhos fechados. Você vai sentir como que ficou o seu rosto, como ficou o seu corpo. E aí você podia contar para mim como ficou. Quem quiser vai contando, você vai voltando devagar. E aí você pode me contar se você ficou calmo, se você ficou calma. Qual a sensação que te deu? Qual a sensação que te deu esse exercício? Você conseguiu se conectar com a sua calma? Ai, que delícia, a Tainá tá aqui, meu amor. É minha sobrinha. Relaxante, isso. Então essa é uma respiração muito relaxante.
leveza. Obrigada por essa palavra, Rafael, porque essa palavra, Rafaela ou Rafael? Rafael. Essa palavra, a gente vai falar muito dela hoje. Então, essa respiração é exatamente para a gente poder se conectar com a nossa calma interior. E aí eu gostaria que a gente fechasse os olhos, já que vocês tiveram a sensação relaxante, calmante, para que vocês possam ouvir uma frase muito interessante do Yogananda, do Paramahansa Yogananda, da Self-Realization dos Estados Unidos, é sobre a calma. Então vocês vão fechar os olhos para ouvir, para interiorizar, que a frase é a seguinte: a calma é o estado ideal pela qual nós deveríamos de receber todas as experiências da vida. Então a calma é o estado pela qual deveríamos de receber todas as experiências da vida. Então, algumas pessoas sentiram presença, relaxamento, quietude, tranquilidade. Então, olha como que um exercício muito simples nos fez alcançar o nosso objetivo de sentir essa calma, né? Então, o que a gente precisa, nós enquanto adultos, é de treinamento, para que nós, primeiro, a gente acione, né, acesse essa calma dentro de nós. Qual é o primeiro item que eu vou falar agora, né, que nos ajuda enquanto adultos? Primeiro são os hábitos familiares. É muito importante que a gente veja como que está o nosso ambiente, né, na nossa casa. Como que a gente tem organizado o nosso ambiente, mesmo na pandemia, né? Você na sua casa, você tem procurado criar um ambiente, né, em que a criança possa vivenciar esses momentos de calma, né? Uma outra pergunta seria: você tem vontade, né, de acionar essa calma na sua vida e para suas crianças? Então, assim, com certeza vocês que estão aqui, vocês estão querendo isso, né? Vocês estão querendo ajudar a criança a desenvolver essa calma. Vocês estão querendo desenvolver essa calma em vocês mesmos. E daí eu quero contar uma história. Eu tenho uma aluna que ela fez o curso comigo em São Paulo sobre como ensinar yoga para criança, e ela me contou durante o curso que a casa dela de manhã era um caos, assim, tipo, criança indo para a escola, ela indo trabalhar, o marido trabalhar, eu acho que ela é home office, não me lembro direito agora, desculpa. E daí o que acontece? Ela falou que era, sabe, as crianças estressadas, não queriam acordar, ela chamava, eles não acordavam, e aí sempre dava umas confusões de manhã. Só que quando ela decidiu que ela iria colocar na rotina dela a meditação diária, ela percebeu que a cada vez que ela meditava, esse entorno familiar, esse ambiente familiar, ele foi se transformando. Ela falou que ela não acreditava, foi só ela, como mãe, meditando. As crianças começaram a acordar mais tranquilamente, sabe? Tudo, a maneira como ela os acordava mudou, porque ela também não estava legal, ela também estava agitada, né, no meio daquilo tudo. Que acordava às vezes até meio atrasados, enfim. Então, eles foram organizando o ambiente familiar de manhã de uma forma que já não era mais tão estressante, tão agitado, e que o dia das crianças modificou o dia do marido, o dia dela, porque eles começaram a conversar sobre isso. Tanto que as crianças dela de vez em quando meditam com ela, e me parece que cada vez está ficando melhor, assim, né, esses horários deles meditarem juntos. Então, essa questão do ambiente familiar é muito valioso, né, da gente ver se a gente pode mudar isso. Então, uma outra coisa também que ajuda muito, né, e isso vai o quê? Vai criar na criança uma leveza, ela vai ver uma leveza no ambiente, ela vai ver uma calma nesse ambiente. Então, ela vendo essa leveza, ela vendo essa calma, ela também vai ver o exemplo, né, daquele que está meditando, daquele que está respirando, e ela vai querer aprender, porque as crianças gostam dessas coisas, sabe?
Então, uma outra coisa também, às vezes, é conversar, né? A gente conversar com as crianças, a gente observá-las, ver o que pode estar acontecendo com elas, que pode estar fazendo com que elas apresentem ou uma agitação, ou um nervosismo, né? Ou alguma coisa pode estar acontecendo, ou pode ser alguma notícia que ela viu, né? Que, por exemplo, o filho da minha amiga conseguiu conversar com a mãe, então pode às vezes estar acontecendo alguma coisa que pode ajudar a criança a aliviar essa sensação. E às vezes uma conversa, ela pode ser automática, o alívio da sensação na criança. Eu lembro que a TT, minha sobrinha neta, de vez em quando eu vou buscá-la na escola aqui em Florianópolis, e eu fui buscá-la na escola um dia, eu cheguei lá, ela estava muito brava, ela não deu tchau para a professora, ela não deu tchau para a pessoa que estava no portão, que sempre, né, dá tchau para ela com a maior alegria, ela não quis dar tchau, ela não falou oi para mim, ela estava realmente muito assim nervosa, né? Mas ela entrou no meu carro, aí eu falei, TT, eu não estou sentindo que você tá legal. Você quer conversar com a tia Cris sobre isso? Ela falou, não quero conversar com ninguém. Eu falei, então tá bom. Então nós continuamos. Só que quando chegou perto da minha casa, eu falei, TT, você quer ir para minha casa pra gente fazer coisas diferentes ou você quer que eu leve você para sua casa? Ela, não, eu quero ir para Casa Verde, que ela chama a minha casa de Casa Verde. E aí, quando ela chegou aqui em casa, que a gente foi molhar as plantas, que ela adora molhar nas plantas, aí no meio, né, que a gente estava molhando as plantas, eu falei, você agora quer me contar o que está acontecendo? Ela me contou, que ela estava muito chateada. Nessa época, ela estava com 4 aninhos. Ela estava muito chateada com um amigo da escola, me contou a história. Daí eu falei, você quer que você vai contar para a mamãe? Você quer que eu conte para a mamãe? O que você prefere? Ela, não, vamos nós duas contar para a mamãe. Eu falei, porque é legal a mamãe saber o que está acontecendo com você e tudo. Olha, gente, foi tão incrível que só o fato dela ter dado conta de me contar o que aconteceu, que ela estava chateada com esse amigo, que a gente ia conversar com a mamãe e que a gente fez um monte de coisas juntas e tudo, e eu tinha tempo para isso naquele momento, né? A TT, ela mudou totalmente, sabe? Ela mudou. E é muito, a criança, ela é muito rápida para mudar, né? Então, vocês viram, vocês fizeram uma respiração para relaxar e vocês sentiram o relaxamento, vocês sentiram a calma agora, no início da live, né? E às vezes uma conversa com a criança também pode colocá-la num outro lugar, né? E ela ficou, a TT, por exemplo, no meu caso, ficou mais calma, ela ficou mais tranquila, ela ficou naquela alegria que ela sempre tem, né? Por um fato de eu ter parado, observado e conversado com ela, né? Só de conversar, estar ali presente, né? Mostrando, olha, eu tô aqui, se você quiser me contar, quem sabe a gente consegue, né, resolver e tal, entendeu? Então, isso é muito importante. Agora, tem 2 coisas que eu gostaria muito de dizer para vocês, que existem, tanto como eu já falei antes, tanto professores como pais que querem isso, que querem levar calma para as crianças. E tem os outros que querem ficar no piloto automático, que tem as agendas cheias e que não estão pensando nisso. E que também a gente tem que acolher, né? Quer dizer, cada pessoa está aonde ela dá conta de estar. E nós, enquanto educadores, temos que ter respeito sobre isso. Mas a gente às vezes vai ter crianças que, mesmo que as famílias meditam, fazem as atividades, às vezes ela vai apresentar alguns sintomas que não são tão calmos assim. E assim como você pode ter crianças que às vezes têm um entorno familiar, que é um entorno mais agitado, mas que às vezes a criança, ela opta, né, por ser calma, e às vezes não é porque ela tá mal, é porque ela é mesmo, né? Então, é muito difícil da gente julgar. Então, por isso que, em vez da gente julgar, né, o que a gente pode fazer? Então, às vezes, em vez da gente julgar as pessoas da nossa família que não estão sendo calmas, ou os pais, as pessoas com as quais a gente se relaciona, que são parentes, familiares das crianças, o que a gente pode fazer enquanto educador? Aí eu vou partir agora para uma parte bem prática, sabe? Que me encanta muito. Então, assim, por exemplo, vamos primeiro analisar, como eu já falei bastante de família, vamos começar agora pela escola, pelos estúdios de yoga, né? Então, assim, no estúdio de yoga, naturalmente, a criança, ela já vai ter momentos em que ela vai acionar essa calma dentro dela.
O que o professor de yoga pode fazer, né, se a criança tem mais dificuldades, né, para acionar a calma, é oferecer atividades para elas fazerem em casa, sabe? Então, orientar os pais, orientar a criança, né, de coisas que ela possa fazer em casa, né? E o que coisas são essas, né? De repente, ela, antes de dormir, na hora de acordar, ela fazer uma respiração, ela fazer um exercício de yoga, né? E às vezes, para cada criança, você pode orientar para um determinado exercício ou uma determinada respiração, que pode ser mais adequada, né? Mas, por exemplo, essa respiração que a gente fez, que você respira, solta o ar pela boca, que a gente acabou de fazer, é um exercício maravilhoso para a criança fazer antes de dormir, né? E para a criança fazer na hora que ela acorda. Então, antes de dormir, ela vai se preparar para o sono e na hora que ela acorda, ela vai se preparar para o dia. Então nós, como professores de escola, professores de yoga, a gente pode estar oferecendo para os pais essas dicas, né, para que eles façam em casa com as crianças. E é lógico que a gente, no professor de yoga, já faz, né, esse trabalho. Agora, o professor de escola, é muito importante que você tenha na entrada da aula, né? Gente, às vezes, eu vou contar para vocês, às vezes é 30 segundos, é 1 minuto, né? Porque às vezes alguns professores podem ter a sensação assim, parece que eu vou perder tempo, né, de respirar. Você vai ganhar tempo, na verdade. Porque quando a criança respira, quando a criança se concentra para fazer uma respiração, um exercício de yoga, o que vai acontecer? A criança, ela vai estar mais preparada, mais pronta para aquele conteúdo que você vai desenvolver, né? Então, assim, muitos professores veem a diferença quando eles começam a fazer essa prática em sala de aula. Então, você pode fazer no início, aí às vezes as crianças chegam do recreio, né? Mais agitadas, também dá para fazer. Agora que está no online, vocês fazerem a respiração com as crianças no online, né? Porque às vezes a criança fica lá no online, horas, 3 horas, eu não sei exatamente, tem lugares que acho que até 4 horas, né? É muito tempo. Então imagina se você entremeia, né? Ter esses momentos de respiração, porque eu tô dando aula online, né? Mesmo as crianças que estão tendo aula online já, elas estão gostando de ter aula de yoga porque elas estão aliviando, né, esse cansaço delas. Mas você pode, no teu trabalho online na escola, oferecer essas respirações, né? Esses momentinhos de parada, né? Esses momentos que a criança vai acessar a calma interior. E em casa, né? E outra coisa, em escola é legal no final também, quando você terminar a tua aula, antes deles irem para casa, sabe? De você fazer uma atividade calmante, às vezes uma música, só de você colocar uma música calmante, uma música instrumental, porque como a gente está acostumada com a internet, com o computador, é tudo muito cheio de som, é muitos jogos, a criança fica ouvindo sons, aquele barulho o tempo inteiro, né? E na verdade a criança, quanto mais ela estiver perto, né, de coisas silenciosas, melhor é para ela, né? Principalmente no processo de ensino-aprendizagem, né? Se você tiver esses momentos de silêncio, é maravilhoso. E agora em relação à casa, né? Então de você ter, né, por exemplo, tem pais e mães que já têm um momento de meditar, né? Tem pai e mães que escolhem acordar antes de todo mundo, fazer a sua prática de meditação, que às vezes de 5, de 10, de 15, eu conheço pessoas que têm filhos, tem 3, às vezes até 4 filhos, e meditam. E meditam antes de todo mundo acordar. Às vezes é o casal que medita e às vezes não é o casal. Às vezes é um deles. Ou às vezes a pessoa mora sozinha com os filhos ou sozinho com filhos, mas criou esse hábito, né? Criou esse hábito de meditar. E essas pessoas percebem uma diferença enorme no dia delas. E as crianças estão olhando, as crianças estão vendo o exemplo. E elas estão vendo também como que o pai e a mãe ficam, já que eles meditam, já que eles dão esse tempo, né? Então, você meditando ou não, é legal de você tentar conseguir, de você tentar aplicar
com as crianças esse hábito de fazer uma breve respiração, que seja na hora que acorda, na hora do almoço, se vocês almoçam juntos. Tem famílias que não almoçam juntos. Agora é uma boa oportunidade de fazer isso que eu vou dizer. De você, antes do almoço, você respirar, agradecer aquele alimento, né? Às vezes pode ser que você gosta de fazer orações do alimento, perfeito. Mas às vezes, se você não gosta de fazer, não é que você não goste, se você não tem o hábito de fazer a oração, você pode parar e respirar, porque a digestão vai ser outra, né? E a criança também vai criar o hábito de ver assim, poxa, quem fez esse alimento? Vamos agradecer quem ficou na cozinha, cozinhando com todo amor. Vamos agradecer aquele que plantou esse alimento, né? Até ele chegar na mesa. Então, isso também vamos dizer assim, técnica maravilhosa para você despertar calma na criança, né? Que ela vai estar ali sentada pensando, nossa, a mamãe cozinhou com amor. Quando a gente fez isso na vida, pouquíssimas vezes, né? Eu acredito, da gente parar para poder sentir o alimento que está na nossa frente. Eu moro aqui em Florianópolis, eu me encanto com essa cidade cada vez mais. Eu fui esses dias no restaurante, porque foi meu aniversário, e daí eu tô 4 meses cozinhando para mim mesma. Aí eu fui no restaurante e eu fiquei tão encantada de ver, sabe, 2 jovens, assim, bem jovenzinhos. Eles não comeram enquanto um esperando o outro. Quando os 2 estavam na mesa, eles pararam e ficaram ali, fechando os olhos fechados, com a mãozinha assim no alimento, sabe? Aí eles mandando energia para o alimento, ou sentindo a energia do alimento, eu não sei o que eles estavam fazendo exatamente, mas foi tão lindo de ver a cena, né, num restaurante vegano, né, e esses 2 jovens fazendo isso, né. Então essa parada é uma parada que vai trazer muita calma para as crianças, né. Elas vão se colocar nesse lugar da calma, elas vão se colocar nesse lugar da gratidão, né, da gratidão pelo alimento, da gratidão daquele que preparou o alimento, né. E aí vem o jantar. Se você não pôde fazer no almoço, quem sabe você faz no jantar, né? De repente você já está trabalhando. Eu sei que às vezes é tudo muito corrido, né? Principalmente, nossa, tem muitas pessoas que vivem uma vida muito corrida. Mas aí é uma questão também da vontade, também de opção, né? De escolha, né? Então, se você está escolhendo vivenciar esses momentos de calma, aí você vai ter que colocar na tua agenda, né? Vai ter que colocar na tua rotina. E essa rotina, sabe, mesmo que ela seja uma rotina com muitas atividades, acontece algo muito legal. Porque essa rotina, ela vai ficando mais leve, ela vai ficando mais tranquila, né? Então, realmente tudo parte por uma opção muito pessoal. E aí eu quero dizer para vocês assim, que talvez você tenha amigos que estejam tendo essa opção, que estejam tendo vontade de conhecer um pouquinho mais sobre yoga para criança. Aí se vocês quiserem no aviãozinho enviar essa live para os amigos, eu vou ficar bem feliz também, tá bom, queridos? Então agora chegaram outras dicas que eu quero dar. Então, assim, vamos supor, né, que você tenha um parceiro, né, eu tenho uma parceira, enfim, ou que você tenha na tua casa alguém que convive com você, né? E aí, ou você mora sozinho, ou mora sozinha, enfim, né? Você pode morar sozinho ou não, mas você pode fazer isso. Essa ideia aqui eu acho muito legal. Eu li essa ideia... eu não sei se foi no Facebook, foi em algum lugar assim na mídia, né? Mas eu achei muito legal. Uma família dizendo que eles fazem o seguinte, que até a avó ajuda, que eles fazem o seguinte, enquanto um tá brincando com a criança ou tá passeando com a criança quando pode, né? Agora tem pessoas que não podem nem sair, né, para passear. Tem pessoas que podem, porque às vezes a própria casa é grande, dá para passear no terreno, enfim. Então, um fica com a criança e aquele que não está com a criança vai ter o seu espaço para sentir a calma, para meditar, para relaxar, para respirar. E depois eles trocam, né?
Então, assim, nessa história até a avó ajuda, porque a avó também gosta de meditar. Então, olha que interessante, a família se organiza de um jeito, porque a avó mora na casa desse casal, a família organiza de um jeito que todo mundo tenha esse momento, já que são 3 crianças que têm esse momento da calma. Então, isso é uma questão, às vezes, de uma organização da família para que a criança possa perceber que eles estão fazendo isso. E eles também criam um momento de todo mundo estar entrando no seu mundo interior para sentir essa calma, né? Então, esse momento em família, ele depende de você criar essa agenda, né? De você querer isso, de você desejar isso e criar na sua agenda uma forma para que isso aconteça, né? Então, agora, eu gostaria de dar um exemplo para vocês de uma atividade que é uma atividade muito legal, sabe? Que as crianças adoram. Toda criança, eu vou trazer... Ah, pena que eu esqueci de pegar meu sapo. Toda criança adora um sapo. Toda criança gosta de sapo. Não tem uma criança... Ai, gente, acho que eu vou pegar meu sapinho. Tudo bem? Eu vou ali rapidinho pegar o meu sapinho. Toda criança adora um sapinho. Não tem uma criança que não goste de um sapinho, né? Então eu vou ensinar um exercício para vocês que ele é maravilhoso para você desenvolver a calma na criança. Então você pode, e é legal que é uma brincadeira, para essa época da pandemia, a gente está precisando de brincadeiras divertidas e ao mesmo tempo calmantes. Então você fica pulando com teu filho, que nem um sapinho, pula, 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 mas pula bastante, entendeu? Ou pula a quantidade que você sente que é boa tanto para você como para a criança, porque olha, pular como sapo não é fácil. Eu pulo muito como sapo com os meus alunos e não é muito fácil. Aí depois que vocês pularam bastante, aí vocês vão respirar que nem um sapo. Daí vocês podem sentar exatamente como um sapo, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui nesse livro, tem como que você pode sentar que nem um sapo. Aí, quando você estiver sentado que nem um sapo, vocês vão respirar como o sapinho, tá? Opa, quer ver a postura do sapo? Aí, vocês vão respirar que nem um sapinho. Se você tiver... Aqui, ó, essa postura é o sapo respirando, tá vendo a Duda? A Duda, ela tá respirando que nem um sapo. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês pulam, isso pode ser feito em escola, em casa, as crianças amam. Aí, depois que pulou, né, que a criança se divertiu pulando que nem um sapo, aí agora é a hora de ficarmos calmos, respirando que nem um sapo. E aí eles ficam com a mãozinha assim bem aberta, igual eu mostrei na foto da Duda. Aí a criança vai respirar e vai encher o barrigão do sapo. Aí a criança vai relaxar, soltar o ar e vai murchar o barrigão do sapo, entendeu? Quem quiser fazer aí na tua casa, faz agora. Fica que nem um sapo, respira. Enche o barrigão do sapo, solta o ar, encolhe o barrigão do sapo. Eu tô falando e tô fazendo. Respira, enche o barrigão do sapo, solta o ar, murcha o barrigão do sapo. Esse exercício, primeiro, as crianças amam. Segundo, é um exercício ótimo para às vezes eles estão assim um pouco agitados, então você brinca, né, primeiro, e como você tá trazendo um elemento lúdico, né, que é o sapão, e se você não tiver um sapão igual da Tia Cris, você pode ser um sapinho também, né, o importante é elas imitarem o sapo. Aí depois que elas imitaram esse sapo, né, que elas sentiram o sapo pular, você faz essa respiração. Mas tem uma coisa muito importante que tem que ensinar para as crianças. E eu falo assim com os meus alunos, olha, tem uma coisa muito importante que eu quero ensinar para vocês. Prestem bem atenção, abram bem esses olhos. O sapo só respira
com os olhos fechados. Aí uns vão dizer para você que não, que o sapo fica com o olho bem aberto. Mas você diz que esse sapo que você está dando aula, está ensinando, ele é muito esperto. Ele só respira com o olho fechado. Percebem? Porque a criança, ela adora história. E ela adora saber essas coisas diferentes. Como assim que um sapo adora respirar de olho fechado? Se eu só vejo o sapo em tudo que a gente compra, os sapos estão com o olhão grandão. Então você vai desconstruir algo, né, que ela já tem na mente dela e vai oferecer uma atividade lúdica que ela vai brincar e vai relaxar. Então, eu quero que, se você for praticar aí com o teu filho, ou você, se quiser me mandar um history, vocês fazendo, ou então vocês me contam como é que foi, se a criança ficou calma, se ela sentiu calma, se ela gostou. Fala para ela contar para a tia Cris como é que foi, tá bom? Eu vou adorar saber. Então, gente, esse tipo de respiração, ele é muito valioso, ele é muito bom para você fazer com as crianças. Agora sim, tem outros exercícios, tem uma aqui que eu quero falar para vocês, porque eu amo, sabe? Quando vocês puderem, dependendo, tem lugares aí que já estão saindo mais, eu não sei como é que tá essa questão, eu aqui tô bem isolada, né? Eu não sei vocês. Mas assim, tem lugares que você pode, ou agora ou depois da pandemia, que é um exercício na natureza. E que ele também, além de ser divertido, você cria um vínculo muito gostoso com seus filhos. Esse do sapo é ótimo para a escola, é bom para os estudos de yoga, é bom para a família. E esse que eu vou falar, dá para você fazer tanto em escola, como também em casa. Que é assim, por exemplo, você vai para um lugar onde tenha passarinhos cantando e que tenha árvores, sabe? Um lugar na natureza. Aí você vai tentar descobrir com teu filho qual será que é o passarinho que está cantando. Aí de repente vocês descobrem que é o bem-te-vi. Aí o que faz? Aí você como adulto, você pega... Nossa, o negócio aqui tá horrível. Aí depois você como adulto, você fala, olha, eu vou fazer bem-te-vi. Aí você fica falando bem-te-vi, bem-te-vi. E aí você sai correndo para se esconder. E você vai continuar cantando para a criança descobrir aonde você se escondeu. E aí depois troca. A criança que vai falar bem te vi, porque foi o passarinho que vocês escolheram. E aí você vai tentar achar a criança. Ou na escola você pode fazer isso com seus alunos. Aí quando vocês encontrarem, né? Aí depois que um experimentou, porque a criança adora ser as coisas, né? Então, ou você sorteia, também dá certo, quando não dá para ser todo mundo. Então, depois que um foi o bem-te-vi e o outro também foi, aí vocês vão sentar, porque você vai dizer pro teu filho que você descobriu que o bem-te-vi, muitas vezes, antes dele sair cantando, ele também medita, ou ele respira, aí você fala o que você quiser. E daí vocês vão parar e fazem alguma respiração que vocês gostam muito de fazer com a criança, sabe? Então, essa atividade na natureza, né, que a criança vai sair, que ela vai tentar te procurar e que você vai tentar procurá-la depois, e que depois vocês vão parar e respirar juntos. Então, tem todo um processo, né? Tem o processo de chegar na natureza, de você sentir o local, né? De você descobrir quais são os passarinhos que estão cantando, de você tentar ver se você conhece esse passarinho, né? Se você não conhecer, não tem problema. Vão imaginar que seja o bem-te-vi, também não tem problema, né? Agora, se você conhecer, maravilha, né? Então, aí você faz essa atividade, né, com as crianças. Eu adoro fazer atividade com as crianças. A minha família, meus sobrinhos, a gente se aproveita muito juntos, assim. A gente faz muitas coisas legais juntos. Então, essa sugestão é uma sugestão maravilhosa. Deixa eu só ver aqui o tempo que eu tenho, como é que eu estou de tempo. Ótimo. Então, uma outra coisa que é maravilhoso para a criança e que acolhe, pode ser que ela não queira, mas que você pode tentar. E se ela não quiser, você pode dizer, olha, eu estou aqui, a hora que eu quiser, que você quiser, eu estou aqui.
que é o abraço, né? O abraço. Gente, o abraço é quando a gente abraça o nosso filho, né? Ou a gente abraça o nosso sobrinho, ou a gente abraça o nosso afilhado, né? Ou às vezes na escola mesmo, a criança está precisando só de um abraço, né? E às vezes ela não quer, daí você pode dizer, olha, tudo bem que você não queira, tá? Eu tô aqui para eu queria te dar um abraço para você sentir um aconchego, né? Porque às vezes ela tá chateada, ela tá nervosa, às vezes ela tá fazendo birra, né? E às vezes você oferece isso, e pode ser que ela não queira, mas se você daqui a pouquinho oferece de novo, com toda a paciência, pode ser que em algum momentinho ela aceite. E aí ela, né, mesmo que ela tá super acostumada a te abraçar, mas quando a gente consegue trabalhar com a nossa paciência, trabalhar com a nossa calma interior, entendeu? E com um jeitinho e tentando oferecer para a criança algo que você sabe que vai ajudá-la a acionar esse lugar da calma, esse lugar da paz, né? A gente tem que tentar, né? Usando toda a criatividade que a gente tiver, né, ao nosso alcance. E quando a gente tem essas boas intenções de usar a nossa criatividade, de usar a nossa vontade, de querer realmente oferecer a calma para a criança, eu digo uma coisa, né, para as pessoas que eu trabalho. O universo, ele conspira ao nosso favor. E de repente, acontece de você ter uma ideia que você fala assim, nossa, que legal, eu fui tão criativo que ele até topou esse abraço, ou ele topou essa brincadeira, ou ele topou respirar, né? Ele quis, né? Ou ele vai querer logo, enfim, cada criança é de um jeito. Por isso que eu gostaria agora, antes da gente fazer o nosso exercício final, eu queria agora falar uma coisa muito importante para vocês, que é uma palavra que eu já acabei de falá-la, mas eu gostaria de repeti-la. Que eu ouvi esses dias um pai, né, que eu estava assistindo um pai na internet, ele com os filhos, fazendo uma atividade com os filhos, muito bonita a relação dele com os filhos, e ele falando, né, que o que ele mais percebe, porque ele tem um filho inclusive deficiente, que ele percebe que o mais importante para que ele possa conseguir ter essa relação com os filhos dele é a paciência, né? E que ele procura criar na casa dele os limites, as regras de uso de computador, de uso da internet, de uso do celular. Eu tenho uma amiga que ela fez isso e eu tiro o meu chapéu para ela, porque ela fez isso, os filhos dela eram grandes, bem grandes, e ela conseguiu que os filhos dela tivessem horário. Eles tinham 16, 17 anos, eles tinham horário para usar o computador, a internet, sabe? Mas por que ela conseguiu isso? Foi toda uma história que ela foi desenvolvendo com muita paciência, mostrando o que aquilo causava na vida deles. Então fica aqui, né, como uma mensagem final de você tentar, né, de você tentar criar no teu ambiente familiar esses novos hábitos, hábitos que a criança e que o adolescente que esteja com você possa acionar essa calma, que na verdade está dentro de todo mundo em potencial é calmo. Não existe uma pessoa no planeta que não tenha calma, que não tenha paz, que não tenha qualquer outra bela qualidade. Todos temos, né? Mas a paciência, ela é importantíssima para um professor de yoga, para um professor de escola, para as famílias, para que a gente possa ajudar a criança a acessar a calma que mora no coração dela, né? Então agora, para a gente finalizar, eu gostaria de convidar vocês, que a gente vai fazer aquela mesma respiração que vocês fizeram, só que nós vamos fazer uma respiração agora, que nós somos crianças, a gente não é gente grande, tá? Então, como você é bem pequenininho agora, eu vou querer primeiro que você solte um pouco o corpo, vamos soltar assim, solta o corpo como você quiser, estica, espreguiça, espreguiçar também é ótimo, sabia?
espreguiça, solta o teu corpo. Aí agora que você é pequenininho, mas eu sei que você sabe muito bem respirar, né? Todos nós precisamos respirar, mas a gente agora vai respirar assim. Você vai respirar bem fundo e bem grande e soltar pela boca, ó, bem devagarzinho. Vamos, respira bem fundo e bem grande. Com o olho aberto primeiro e solta bem devagarzinho. Eu amo vocês também do Gandharva. Respira bem fundo e solta bem devagarzinho. Aí agora, vocês são pequenos, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa respiração de olho fechado e eu só vou contar. E depois eu vou dizer para vocês quantas vezes vocês respiraram. Vamos lá? Então, fecha os olhos, respira e solta bem devagar o ar, fazendo um biquinho. O ar bem suave. Respira e solta o ar bem devagarzinho. Mais uma vez, você vai respirar e soltar o ar bem devagarzinho. Respira e solta o ar bem devagarzinho. Agora você respira bem grandão, solta o ar, fecha os olhos, veja como que você fica, o que que você está sentindo, veja se a calma está te envolvendo. E aí eu vou falar uma frase bem bonita para você, que é assim: um corpo relaxado e calmo é um convite à paz mental. Essa frase é de um grande yogi chamado Yogananda. Um corpo relaxado e calmo é um convite à paz mental. Agora você vai abrir os olhos bem devagarzinho e vai me contar, você como criança. Isabel amada, Tia Cris também está com muita saudade de você, viu? Saudades gigantes. Então você vai abrir devagarzinho os olhos e vai olhar. Esse livro aqui da Tia Cris, eles são músicas e posturas para acalmar e relaxar, né? Então aqui também tem várias coisas que a gente pode ajudar uma criança a relaxar nesse livro, viu? E eu quero ver o que vocês sentiram. Adorei, Tia Cris. Você sentiu calma com essa respiração? Hein, Lu? Todo mundo sentiu calma? Mais alguém sentiu, assim, tranquilidade? Teve alguém que sentiu leveza? Porque tudo isso que eu ensinei para vocês hoje é para levar leveza para as crianças se sentirem bem levinhas, que nem uma pluma. Você amou? Ai, que delícia, Tia Cris. Obrigada. Yoga Pequenos Mestres, Mariana, obrigada. Ah, você sentiu paz, que legal. Alegria, oba, que gostoso. Ana Vasudeva, você tá aí, meu amor, minha amiga do coração, que eu amo tanto. Olha que legal, muita leveza, silêncio. Olha, gente, a criança, às vezes, ela precisa desses momentinhos de silêncio. Obrigada, Dodge, por você ter lembrado disso. O silêncio, a calmaria, a leveza, né? Tudo isso são coisas que a criança precisa muito. Daqui a pouco vai acabar a nossa live. Então, gratidão, namastê. Muito obrigada por vocês estarem comigo, viu, gente? Eu tô sentindo uma energia tão boa. Eu era tão resistente, agora tô até gostando de falar com vocês. Gratidão também, queridos e queridas. Calma em paz. Obrigada, Ana Vasudeva.
Então, gente, a gente vai ter outra live, né? Na sexta, outra na quarta, outra na sexta. E aí a gente vai ter esses vários encontrinhos, né? Vai ser muito gostoso. Ah, você vai gostar, viu, Cláudia, do livro? Ele é muito rico, assim, é muito rico. As crianças amam esse livro, né? Então tá, queridos. Ainda tem 8 segundos, então vou poder ficar olhando mais um pouquinho vocês. Gratidão também, Patrícia, Érica, gratidão. Então lembre-se, se vocês quiserem convidar amigos assim que tenham interesse nesse conteúdo, eu super agradeço, tá? E estou muito feliz e muito contente de poder tá fazendo esse trabalho aí com vocês. Deixa eu ver o que mais. Ah, tá, na Omnisciência, Ana Vasudeva, se você tiver aí, escreve, por favor, é www.omnisciencia.com.br. Se alguém precisar, Cris Fonseca, se você puder escrever. Nalu, querida, que saudade. Depois você assiste, meu amor. Depois você assiste, vai ficar gravada, então vocês vão poder assistir, tá? E o livro vocês podem então adquirir na Livraria Omnisciência, que é uma livraria de São Paulo, né? E que eles enviam para todo mundo que quiser, tá? E o livro é meu mesmo, sim. Então, estão perguntando, dizendo, né? Então, é na livraria Omnisciência, ó, a Ana acabou de escrever para vocês, www.omnisciencia.com.br, tá bom? É um livro que tem 14 posturas, 14 músicas, e ele tem também 14 histórias. E cada história está relacionada à postura, outra relacionada à música. Então, é um livro muito rico, né? Um livro muito rico para você trabalhar. E uma coisa que a tia Cris acabou esquecendo, momentos de contar histórias também é muito valioso, sabe? Para você despertar a calma na criança, né? Então, você ter o hábito na tua casa de ter um momento de contação de história. Então, é muito importante também. E esse livro, ele tem várias histórias que são pequenas, que mostram como aquela postura ou a postura ou então a música, né, despertam algum tipo de valor, né, de algum tipo de qualidade na criança, que pode ser a coragem do leão, a calma, do balãozinho, que é o exercício de respiração. Então, cada postura desperta uma qualidade. Então, por exemplo, a cobra, a confiança, o leão, a coragem, a borboleta, a paz. Então, o livro, ele já ajuda você a trabalhar com o livro essas qualidades, né, da alma, do coração, né? Então é isso. Então depois, se vocês quiserem compartilhar comigo, se vocês fizerem o exercício, tanto esse da respiração como do sapo, o exercício do Bem-te-vi, então se alguém depois quiser compartilhar, contar como é que foi, se a criança sentiu a calma mesmo, o que eles sentiram, né? Eu vou ficar muito contente em receber, assim, e saber, né, de receber o feedback de vocês. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver aqui. Ah, o segundo livro. Vai sair o segundo livro. Já tem 14 músicas completamente prontas, músicas que eu já tinha, né? Eu já usava elas. E daí eu produzi, elas já estão produzidas, já estão legalizadas, inclusive. Aí agora o livro está sendo ilustrado, mas porém eu estou acabando de escrever uma parte, ainda falta uma parte para escrever. Então, oi Dominique, querida, quanto tempo, que bom saber que você está aqui. Então, depois a gente vai lançar, né, o segundo livro. Ele tá bem assim, assando já. Daqui a pouco ele vai, tá faltando um pouco tempo, gente. Aquela hora eu achei que já era, mas não era, mas agora é. Olha, gratidão, muito obrigada por tudo, muito obrigada por vocês estarem comigo nessa jornada de lives, realmente está sendo uma alegria para o meu coração. Namastê, namastê. Muito obrigada. Ah, sim, depois eu vou divulgar, vai demorar um pouquinho o segundo livro, mas aí logo que sair.